Desde Gênesis, há algo que não foi explicado. Uma linhagem. Filhos de anjos e mulheres humanas. Seres que andavam entre os homens, mas não eram como eles. Os Nefilins. A Bíblia diz que eles corromperam a criação, mas o dilúvio os apagou. Ou será que não? E se o que chamamos hoje de diferente for só o reflexo de uma memória espiritual que o mundo não entende? Pense bem. Há crianças no mundo que não seguem o ritmo da terra. Vivem em silêncio. Falam pouco, mas veem muito. Algumas não fazem contato visual, mas enxergam o que ninguém mais enxerga. Jacob Barnett, diagnosticado com autismo severo aos 2 anos. Disseram que ele nunca falaria, mas aos 10 já estava resolvendo equações que físicos adultos não entendiam. Aos 14, desenvolveu uma teoria alternativa ao Big Bang. E o mais estranho, ele aprendeu álgebra, geometria, cálculo, sozinho, como se o conhecimento já estivesse dentro dele, como se alguém apenas tivesse o acordado. Na Bíblia, anjos são descritos como mensageiros, portadores de sabedoria do alto. E se Jacob não estivesse aprendendo? Mas lembrando, Stephen Wiltshire, autista, ele olha pela janela de um helicóptero e depois desenha toda a cidade de memória, com detalhes, com perspectiva perfeita. Londres, Nova York, Dubai, cada janela, cada telhado, como se visse de cima, como se seus olhos fossem do alto. Anjos são descritos como observadores. Sentinelas, diz o livro de Enoque. Seres que veem tudo com exatidão. Stephen não fala muito, mas registra o mundo como ninguém. E se ele não fosse limitado, mas sintonizado com uma dimensão acima da nossa? Matt Savage começou a tocar piano aos 6 anos. Aos 8, já se apresentava ao vivo com composições próprias de jazz, sem partitura, sem professor. Ele apenas ouvia e traduzia em música. Na tradição hebraica, os anjos tocam harpas diante do trono de Deus. Apocalipse fala de sons celestiais, melodias que só os puros podem compreender. Matt não precisa de ensaio. Ele canaliza. Talvez não esteja criando. Talvez esteja apenas trazendo à tona sons que já existem em outra realidade. Essas crianças não são erros. São mistérios. O mundo as chama de condição neurológica, mas o céu talvez as chame de ecos, fragmentos, mensagens ambulantes de um reino que esquecemos. Elas não mentem, não manipulam, não fingem. Vivem como os anjos, verdadeiras, transparentes, sem filtro, sem vaidade. Talvez sejam como sentinelas colocadas entre nós, para lembrar o que fomos antes da corrupção, ou o que podemos voltar a ser depois da restauração. A ciência chama de savant, mas talvez seja só outra palavra para marcado. Marcas invisíveis, que não vêm com glória, mas com propósito. Jesus disse: os puros verão a Deus. E talvez os que menos falam já estejam olhando direto nos olhos dele. E se ainda restam dúvidas, a própria Bíblia descreve os anjos com dons que ressoam com essas crianças. Daniel falou de anjos com sabedoria além da humana. E nós vimos Jacob e Stephen com uma memória tão vasta que desafia a lógica. O Apocalipse descreve harpas e melodias celestiais. E Matt Savage traduz isso em música desde os 6 anos. Anjos comunicam revelações do alto, e algumas dessas crianças falam idiomas sem aprender. Revelam sentimentos que não conseguem esconder. Elas falam como quem sente além do que se ouve. E, acima de tudo, os anjos são puros, sem engano. Assim como essas crianças, sinceras até o osso, incapazes de fingir, incapazes de mentir. Talvez o que a Bíblia chama de dons celestiais, nós hoje chamamos de sintomas. Mas talvez só estejamos dando o nome errado para o milagre certo. O reino e a mente, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E não foi por acaso. Crianças vivem sem máscaras, não escondem emoções, não manipulam, elas creem antes de entender. A ciência hoje chama isso de neuroplasticidade, a capacidade da mente infantil de se moldar, absorver, aprender e se transformar.
A mente de uma criança é como a terra fértil. Tudo que se planta floresce rápido. E as crianças autistas? Muitas têm cérebros ainda mais plásticos, absorvem sons, padrões, detalhes que ninguém mais percebe. O que parece isolamento pode ser foco. O que parece falta de reação pode ser contemplação. Talvez elas estejam mais próximas do céu porque ainda não se perderam nos vícios do mundo. Talvez por isso, Jesus tenha dito que o reino é delas. Não porque são pequenas, mas porque são puras, sensíveis, maleáveis ao espírito. Talvez sejam exatamente como éramos antes da queda. Se você já se emocionou vendo o jeito que uma criança autista olha, sorri, se conecta com o invisível, você já viu um pedaço do reino. Talvez elas não tenham vindo para se adaptar ao mundo, mas para nos lembrar do mundo que esquecemos. Quem não se tornar como uma criança de modo algum, entrará no reino dos céus. Mateus 18:3. Se isso tocou seu coração, compartilhe. Não por polêmica, mas porque o mundo precisa lembrar que o que ele chama de defeito pode ser exatamente o que ao céu chama de santo.